Bom, já falamos ali, né, do nosso trajeto, já falamos do motor, agora vamos falar o quê? Do bebê, né? O bebê é a parte importante aqui no nosso parto, como é que ele fica ali dentro. A gente chama esse estudo de estática fetal. Então nós vamos ver várias coisas aqui, várias formas que o bebê fica ali dentro. Isso faz diferença na minha assistência ao parto. Eu começo o meu estudo da estática fetal pela situação, que é a relação do maior eixo do bebê com o maior eixo uterino e, obviamente, o maior eixo materno, né? Obviamente, o maior eixo uterino materno é o longitudinal. Nós temos aqui um bebezinho que pode ficar numa situação longitudinal também, né? Então, ele está o seu maior eixo em relação ao maior eixo da mãe é o longitudinal. Nós podemos ter também um bebezinho numa situação transversa, né? Então, o maior eixo materno é esse aqui e o bebezinho está atravessado. Essa é uma situação transversa. Essas são as duas situações principais, mas nós podemos ter uma terceira, que é a situação oblíqua, que normalmente ela é uma de transição. Do bebê que está longitudinal vai virar para transversa ou vice-versa. Então lembre-se disso, aqui a situação maior eixo do feto com o maior eixo uterino ou maior eixo materno. E nós temos depois um conceito importante que é a apresentação. O que é isso? É a parte do bebê que se apresenta para a pelve materna. É aquela que vai sair primeiro num parto vaginal. Então nós temos a apresentação cefálica, que é a clássica, que é a mais comum. Mais de 95% dos bebês a termos estão em apresentação cefálica. Nós temos a apresentação pélvica, né? Que é o bebezinho com um bumbumzinho lá para baixo, bumbum e pernas para baixo. Essa é a apresentação pélvica, é isso que está se apresentando para a bacia materna. Esses dois tipos de apresentação, eles só podem ocorrer numa situação longitudinal, porque o bebê está desta forma aqui, seja na apresentação cefálica, seja na apresentação pélvica. Nós temos também a apresentação córmica. O que é a córmica? É o ombro do bebê que está se apresentando. Isso é a apresentação do bebê que está transverso. Então, esse tipo aqui de apresentação só ocorre na situação transversa. A atitude do bebê é a relação do feto com ele mesmo, se ele está fletido ou não está fletido. E aí nós temos aqui a apresentação cefálica fletida, que felizmente também é a mais comum, porque ela é a mais favorável para o parto vaginal. E por que isso? Porque quando o bebê está fletido, ele está todo dobradinho aqui, igual nessa nossa figura, nós temos aqui um diâmetro, o diâmetro que ele apresenta ali para a pelve materna é o menor de todos, é um diâmetro de 9,5 centímetros, né, que é o suboccipito bregmático, né, vai embaixo do occipito aqui até o bregma. Então esse diâmetro que nós vamos ter aqui é o menor diâmetro da apresentação fetal, né, cefálica, que o bebê pode ter ali durante o trabalho de parto, portanto ele é o mais favorável para o parto vaginal. Vamos lembrar ali da parte lá da bacia materna, que as partes mais estreitas são aquelas de 10,5 centímetros de um modo geral. Então se eu faço o diâmetro de 9,5 centímetros, eu estou de boas ali, eu posso passar tranquilo no meu trabalho de parto. Agora, quando o bebê começa a defletir, ou seja, a não ficar todo dobradinho, na deflexão de primeiro grau eu tenho aqui um diâmetro de 11 centímetros. Então ele pode entalar em algum momento ali, durante a minha passagem sobre o estreito superior ou o estreito inferior. Na deflexão de segundo grau, eu tenho um diâmetro maior ainda, 13,5 centímetros. Então esse diâmetro elevado vai dificultar o parto vaginal. Essa é a pior situação aqui que nós podemos ter para um parto vaginal, porque esse é o maior diâmetro que a cabeça do bebê pode apresentar para a pelve materna. E por último nós temos aqui a deflexão de terceiro grau, que apesar dele estar muito defletido, eu volto a ter um diâmetro de 9,5 centímetros. Aí alguns alunos podem perguntar, pô Guilherme, mas 9,5 centímetros é pequeno também. Sim, é pequeno também, mas veja que o bebê está tudo torto aqui, e isso para ele passar no canal do parto, que é um formato de um J, isso dificulta a sua passagem. Então, esse tipo de parto aqui, da deflexão de terceiro grau, é até mais fácil que da deflexão de segundo grau, como eu falei, é o pior de todos, mas é um parto difícil. Então, o parto cefálico fletido é o melhor de todos, o defletido de segundo grau, pior de todos, e defletido de primeiro grau e terceiro grau até dá para ocorrer, mas eu dependo de uma evolução muito favorável do trabalho de parto. Na atitude eu também falo sobre o sinclitismo. O que é isso? Seria a lateralização da cabeça do feto. Então eu tenho aqui, na avaliação aqui do meu fetinho, no canal de parto, aqui eu tenho o pube, ali atrás eu tenho o sacro, e aqui eu tenho a sutura sagital. O sinclitismo é quando a distância da sutura sagital para o pube é a mesma da distância da sutura sagital para o sacro. Então, eu tenho aqui, nessa situação, um sinclitismo.
quando o bebê está lateralizado, né? Então veja que a distância é a mesma para os dois lados. Quando o bebê está lateralizado, eu vou ter um assincretismo. O assincretismo ele é chamado de posterior quando o bebê está apontando para frente. Essa que é a grande pegadinha. Por quê? Eu tenho a estrutura sagital mais próxima do púbio, ou seja, mais anteriorizada, mas no meu toque vaginal, quando eu venho por aqui, o que eu toco aqui atrás? É o parietal posterior. Então, o nome do assincretismo não é para onde o bebê está apontando. O nome do assincretismo vem do parietal que está mais exposto no canal do parto. Então, quando eu examino, eu vejo aqui, opa, estou tocando quase todo o parietal posterior. O assincretismo é posterior ou de Litzmann, né? Que é o nosso, decorei bem aqui, o nosso epônimo. Já, quando eu tenho aqui a cintura sagital mais próxima do sacro, eu vou ter o quê? Quando eu tocar aqui no meu canal vaginal, meu parietal anterior quase todo exposto aqui. Aí eu vou ter um assincretismo anterior ou de Nageli. Então lembre-se disso, não é para onde a cabeça está apontando, e sim o parietal que eu estou tocando que vai me dizer o nome do assincretismo. Seguindo aqui na atitude do feto, mas aqui na apresentação pélvica, nós temos o tipo pelvipodálica ou pélvica completa, em que eu tenho um bumbum do bebê, os dois pezinhos com as perninhas dobradas ali na pelve materna. E aí esse tipo de parto aqui, quando eu estou falando de uma pelve, de um parto pélvico, né? Esse tipo de parto aqui é o melhor do parto pélvico. Por quê? Na pelve podálica ou pélvica completa. Por quê? Porque se o bebê consegue passar com o bumbum e com a perninha junto, ele consegue descer ali, significa que a pelve materna é boa. E aí eu não vou ter o quê? O nosso grande medo. Prender a cabeça, né? A cabeça derradeira. Então, quando eu tenho um parto pélvico, qual é a minha preocupação? Que a cabeça não passe. Passe o bumbum, passe o ombro e a cabeça fique presa. Então, se passou esse bloco todo aqui, bumbum e pé, vai passar a cabeça também. Agora, quando eu tenho a apresentação pélvica do tipo simples ou incompleta, que o bebê está com a perna esticada, veja que a área que a pelve encaixa aqui na pelve materna, a pelve do bebê na pelve materna, essa área é menor. Então, essa pelve materna ela foi pouco testada. Então, pode ser que essa cabeça fique presa. Além disso, esse pé esticado do bebê na frente, aqui do rosto, essa perna esticada aqui na frente do rosto, faz tipo uma tala. Faz tipo uma tala. Isso vai dificultar todos os movimentos que nós precisamos para que o parto ocorra de forma adequada. Então, o parto vaginal na pélvica simples ou pélvica incompleta, ele é mais difícil do que na pélvica completa. A altura da apresentação. A gente comentou um pouquinho, né, do plano de Deli, quando estava estudando ali a bacia materna, porque o plano de Deli, ele basicamente pega o estreito médio, né, quando eu tenho ali o diâmetro da espinha ciática, e ele considera ali o plano zero de Deli. Por que o plano zero? Vou reforçar essa informação para vocês. Esse aqui é o local mais comum de distócia. É o local mais comum que o bebê empaca no trabalho de parto e eu tenho uma desproporção cefalopélvica. Então, Deli, malandramente ali, esperto, como estudioso do parto, ele coloca ali como plano zero, que é o mais importante. Quando eu estou acima do plano zero de Deli, eu tenho ali valores negativos em centímetros, dizendo a distância entre o estreito médio e a apresentação fetal. Tudo negativo, por quê? Negativo porque eu estou longe do parto vaginal. Agora, se eu passo aqui do estreito médio, eu tenho ali pontos positivos. Por quê? Já estou com o parto vaginal mais favorável. Aí eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3. E por aí vai. Então eu vou de mais 5 a menos 5, sendo o plano zero ali, nosso plano zero de Deli. O estreito médio, vocês têm que decorar isso. Nós temos também os planos de Rod, que cada vez mais nós utilizamos menos, porque eles são muito ruins. Ó, só temos 4 planos aqui. Nós temos aqui medidas muito grosseiras que dificultam a avaliação adequada da evolução do trabalho de parto, da descida da apresentação. O que vocês precisam saber de um modo geral? Vocês têm que decorar que o plano 3 de Rod é o plano 0 de Deli, ou seja, o plano 3 de Rod é o estreito médio. De resto, de modo geral, a gente está abandonando o plano de Rod, porque o Deli é muito melhor e muito mais fidedigno para a evolução da descida da apresentação. Posição fetal. O que é a posição fetal? É para qual lado da mãe está o dorso do bebê. Então, quando eu estou olhando aqui, ó, tem a barriga da mamãe, eu vejo que o dorso do bebê está para cá, e aí que muito aluno se enrola, e aí eu tenho uma posição esquerda. Pô, Guilherme, mas eu estou aqui ó, com a minha mão direita aqui encostando no dorso do bebê.
Tudo bem, mas o bebê não é seu, é da mamãe. E a mamãe, qual é o lado dela aqui? É o lado esquerdo. Então, cuidado, que quando eu estou falando de ponto de referência, a minha referência é a mãe e não é você. Então, por mais que eu encoste com a mão direita aqui no dorso do feto, ele está do lado esquerdo da sua mãe. Então, essa é uma posição esquerda. A posição direita, por outro lado, eu vou colocar minha mão esquerda aqui, vou encostar no dorso do bebê, mas é o lado direito materno, porque nós estamos um de frente para o outro. Por isso, vai ser invertido. Então, lembre-se disso, porque na variedade de posição isso acontece sempre, os alunos sempre se enrolam. Lembre-se que o bebê não é seu, é da mãe. Isso facilita o seu raciocínio na hora de dizer qual é a posição e qual é a variedade de posição. Então, vamos aqui ver uma questãozinha sobre conceitos de estática fetal, né? A letra A diz que a apresentação é a relação entre o maior eixo fetal e o uterino. Isso é a situação, né? Não é a apresentação. A situação é a relação entre o eixo longitudinal fetal e o uterino. Então, aí nós temos aqui uma resposta correta, né? Lembrando que a apresentação é o que se apresenta para a pelve materna. A variedade de posição nós não falamos ainda, mas não é a posição fetal que se coloca no estreito superior. Isso aí é a apresentação. Situação é a região fetal que se coloca no estreito superior. Reforçando aqui a apresentação. E posição, relação do maior eixo uterino com o fetal. Na verdade, posição é o dorso do bebê para o lado materno. Então, tranquilo aqui uma questãozinha, mas veja que isso é cobrado sim em prova, né? Uma questão basicamente conceitual. Não tinha um caso clínico aqui e você tinha que ter esse conceito muito bem sedimentado para acertar esse tipo de questão. Então, aí, continuando o nosso estudo da estática fetal, vamos para a variedade de posição. Isso aqui, com certeza, é o que os alunos mais se enrolam. O que é a variedade de posição? É a relação do ponto de referência do feto com a sua mãe, com os pontos de referência materno. Ou seja, ponto de referência da apresentação, que normalmente é cefálica, com a bacia materna. Então vamos lá. Primeiro vamos saber quais são os pontos de referência do feto. Então, os pontos de referência do feto, de um modo geral, são as fontanelas, né? A fontanela posterior lambda, ela é a mais utilizada, porque, como eu já falei, o parto normalmente acontece na apresentação cefálica fletida, enquanto a fontanela anterior, ou bregma, é da deflexão de primeiro grau, que com certeza ali é a segunda forma mais comum de parto na apresentação cefálica, né? E aí esses são meus pontos de referência mais comuns, e eu vou ter as suturas como linhas de orientação. Então eu estou na dúvida aqui, eu examino, vejo aqui uma sutura, uma fontanela triangular, eu penso assim, bom, isso aqui é o lambda, aí eu sigo a minha sutura sagital e chego aqui numa sutura que é losangular, e aí eu sei que é a fontanela anterior, que é o bregma, eu tenho certeza que eu estou aqui tocando lambda. Então essas linhas de orientação servem para ajudar você a ter certeza qual é o seu ponto de referência. Então, aqui é a cabecinha do bebê. Então, como eu falei na apresentação cefálica fletida, eu vou ter o lambda, né, ou a fontanela posterior como ponto de referência. Na minha simbologia aqui eu vou colocar como O de occipito, e aí eu vou chamar O, o meu ponto de referência, e minha linha de orientação é a linha sagital, é a sutura sagital. Então eu vou tocar aqui tranquilo, vou seguir a minha sutura sagital para ter certeza da minha linha de orientação. Na cefálica defletida de primeiro grau, nós já conversamos também, eu tenho um bregma como ponto de referência, meu símbolo é o B, para a representação do bregma, e a minha linha de orientação é sagito-metópica. O que é isso? É a sagital junto com a linha metópica. O que é a sutura metópica? É uma sutura que os fetinhos têm que nós não temos, que divide o frontal em dois. O nosso frontal é unificado, do fetinho não é, ele tem uma sutura metópica, e aí minha linha de orientação é a sagito-metópica. Na deflexão de segundo grau, aí o bebê já está mais defletido, né? Bem mais defletido. A glabela, o raiz do nariz é o meu ponto de referência, e aí eu coloco o N como ponto de referência por ser naso. E a minha linha é a linha metópica, essa linha anterior aqui que eu acabei de falar. E por último, na deflexão de terceiro grau, nós vamos ter aqui uma apresentação de face, né? Que o mento, o queixo do bebê é o meu ponto de referência. Então, meu símbolo é o M. E minha linha de orientação é a linha facial. Se eu estou sentindo o nariz e a boca do bebê, eu sei que é uma deflexão de terceiro grau. Então, esses são os pontos de referência do feto. Na apresentação cefálica, na pélvica, nós temos como ponto de referência o S, que é o sacro, e minha linha de orientação é o sulco interglúteo. Pensando agora nos pontos de referência da gestante. Então, vamos lá. Eu tenho a paciente lá na posição ginecológica que eu vou examiná-la. E aí, como é que você vai pensar para fazer aqui a minha avaliação dos pontos de referência?
Então, a paciente está ali deitada, eu tenho aqui o púbio aqui em cima, o sacro aqui embaixo, lembrando que esse aqui é o lado esquerdo materno e o lado direito materno é ali. E como é que você faz aqui a sua orientação? Você cria primeiro uma linha dividindo no meio aqui, né, uma linha transversal dividindo a região entre anterior e posterior em relação à pelve materna. Uma segunda linha aqui, longitudinal, né, dividindo o lado esquerdo materno e o lado direito. E aí eu vou ter aqui formação de quadrantes, né, 4 quadrantes, em que eu vou colocar o ponto de referência do feto dentro desses quadrantes. Mas o feto pode cair exatamente em cima da linha, como por exemplo, ele pode ter um ponto de referência relacionado ao púbio, ele pode ter um ponto de referência relacionado ao sacro também, e ele pode também cair em cima dessas outras linhas aqui. Então, se eu caio nesse quadrante aqui, eu tenho um ponto de referência esquerda anterior, esquerda materno, esse aqui é direita anterior, né? Então, aqui para cima anterior, esquerda e direita. Para o outro lado, esquerda posterior, direita posterior, e se cair em cima dessa linha, esquerda transversa, direita transversa. Aí eu vou pegar aquele meu ponto de referência, por exemplo, o occipito, e vou colocar junto com o ponto de referência da gestante. Então vamos treinar aqui. Então o que eu tenho? Peguei a cabeça do bebê, coloquei aqui. Meu ponto de referência aqui, o occipito, que é o meu lambda, que está aqui. Fazendo aquela linha aqui, dividindo em quadrante. Qual é o meu quadrante aqui? É a direita anterior. E como é que eu represento? Qual é o meu símbolo? Aqui é o O, né, do occipito. Então, o que eu vou ter? Uma occipito direita anterior. Aí eu digo que é um ODA. Essa é a minha variedade de posição. Mais um treinamento aqui. Meu occipito veio parar aqui, ó, bem na linha aqui, divisão do antero para o posterior e do lado esquerdo da mãe. Então, o que eu tenho? Um occipito esquerda transversa. E por último aqui eu tenho meu occipito apontando para o púbio, que é a forma mais comum do parto vaginal, que nós vamos ver no mecanismo do parto, que isso favorece a saída do bebê lá no meu hipomócleo. E o que eu tenho aqui? Uma OP, um occipito púbio, e por aí vai. Então eu pego meu ponto de referência da apresentação e relaciono com o ponto de referência materno. Isso é a variedade de posição. Questãozinha aqui, então, treinamento na apresentação cefálica defletida, com mento em posição transversa direita. Qual a situação em posição fetal? Questão muito boa essa aqui. Então vamos lá. Se eu tenho um mento, vamos pensar aqui na bacia, se eu tenho um mento na direita transversa, ou seja, o queixo do bebê está para o lado direito transverso, a questão quer saber qual a situação e posição fetal. Situação é mole, né? Porque se a apresentação é cefálica, a situação é longitudinal. Mas e a posição do feto? Posição é o quê? É o dorso do bebê em relação à sua mãe. Então, apesar do meu ponto de referência estar para o lado direito aqui, o dorso do bebê está o quê? Para o lado esquerdo, porque o meu ponto de referência é o mento, é um ponto de referência do outro lado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma situação longitudinal com uma posição esquerda. E como é que eu faço essa análise aí da estática fetal de um modo geral, né? Tenho aqui a famosa manobra de Leopold que nós aplicamos no pré-natal, aplicamos ali no meu trabalho de parto, e que eu tenho 4 tempos, né? No primeiro tempo, eu vou avaliar o que está ali no fundo uterino, vou palpar ali se eu tenho ali um polo cefálico ou um polo pélvico, para já saber, já tentar ali ter uma ideia do que está lá embaixo, para saber qual é a apresentação do bebê. Depois eu vou descer pela lateral do útero materno para ver para qual lado está o dorso. Essa é a segunda manobra de Leopold, então ela avalia a posição do feto. Na terceira, eu vou avaliar aqui embaixo a apresentação. Qual é a parte do feto que está se apresentando para a pelve materna? Eu já vou ter uma suspeita a partir da primeira manobra, e a terceira manobra serve para confirmar essa apresentação e até para avaliar se ela é móvel ali. E por último, na quarta manobra de Leopold, eu vou virar de costas para a paciente, vou colocar as duas mãos entre a apresentação e a pelve materna para avaliar se há insinuação, se o bebê já entrou ali no estreito superior. Essas são as 4 manobras de Leopold que nós utilizamos na nossa prática clínica diária e serve para avaliação da estática fetal.